Então vamos lá, continuar, né? Então a gente vai falar agora um pouco sobre a insuficiência adrenal, certo? Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui, que eu já tinha até colocado, é a diminuição. Deixa eu apagar isso aqui, depois eu falo. Eu vou ter a diminuição dos níveis de cortisol, tá certo? Se eu tenho diminuição dos níveis de cortisol, eu vou ter uma insuficiência adrenal. Basicamente, o princípio é esse. Agora, por que o cortisol está baixo? De quem é a culpa? Bom, pode ser da adrenal, pode ser da hipófise ou pode ser do hipotálamo. Então, se a culpa for da adrenal, eu vou ter uma insuficiência adrenal primária. Se a culpa for da hipófise, eu vou ter uma insuficiência adrenal secundária. Se a culpa for do hipotálamo, eu vou ter uma insuficiência adrenal terciária. É basicamente como se fosse a insuficiência da tireoide, né? Ou seja, o hipotireoidismo. Então, se eu tenho um hipotireoidismo, pode ser culpa da glândula tireoide. Então, eu vou ter um hipotireoidismo primário. Pode ser culpa da hipófise. Eu vou ter um hipotireoidismo secundário e, se for culpa do hipotálamo, um terciário. Tá certo? Agora, quando eu tenho uma insuficiência adrenal secundária ou terciária, basicamente, ela vai ocorrer, ela pode ocorrer pelos mesmos motivos, tá certo? O principal deles é a cessação de corticoides. Então, por exemplo, a pessoa está usando cronicamente os corticoides, tá certo? Está fazendo um uso crônico, todo dia toma cortisol, corticoide, sei lá, hidrocortisona, enfim. Se ele está consumindo muito corticoide, o que vai acontecer com a hipófise? Ela vai pensar, não, ele está produzindo muito cortisol. Então eu vou parar de estimular ele a produzir cortisol, porque ele está produzindo demais. Então ela vai parar a produção de ACTH. Porque não está mais precisando dela, o meu organismo não está mais precisando da hipófise, já que eu estou tomando cortisol, tá certo? Então ela para de mandar ACTH. E tranquilo, está tudo bem. Só que o problema é quando eu paro de tomar o cortisol, sei lá, parei de tomar de forma abrupta. Alguém disse, macho, para de tomar esse cortisol aí porque tu vai ter problema no futuro. Aí eu me preocupei e parei de uma só vez de tomar. O que acontece? Assim que eu paro de tomar o cortisol, ou o corticoide, a hipófise não vai voltar automaticamente a produzir a CTH, não. Então, o que acontece? Eu parei de ter cortisol exógeno e eu não tenho endógeno. Ok? Por que eu não tenho endógeno? Porque a hipófise tinha parado de mandar CTH. Então, a adrenal não está produzindo cortisol. Tá certo? Então, esse é um problema. Por exemplo, eu posso ter a síndrome de Sheehan. Né? A síndrome de Sheehan ela acontece quando, por exemplo, a mulher, ela durante o trabalho de parto, então um pouco depois do parto, ela perde muito sangue. E aí, quando ela perde muito sangue, a hipófise ela está hipervascularizada no período gestacional para poder suprir as necessidades da mulher. Então, quando ela perde muito sangue, acaba perdendo também da hipófise. E aí eu posso ter uma insuficiência da hipófise, que a gente vai chamar isso de síndrome de Sheehan. Ok? Muito bem. O que mais?
Basicamente isso. Agora, quando a culpa é da adrenal, geralmente vai ser porque alguém atacou a adrenal. Ou por infecção, ou então pela principal causa de insuficiência adrenal, que vai ser a adrenalite autoimune. A adrenalite autoimune, ou seja, no meu sistema autoimune, vai atacar o meu próprio organismo e vai desenvolver uma insuficiência adrenal primária, porque está destruindo o córtex da adrenal, ok? Eu vou ter uma doença chamada doença de Addison. A doença de Addison, ela é a insuficiência adrenal primária. Pode ser por conta de infecções também, que vão gerar adrenalite do mesmo jeito, as inflamações do mesmo jeito, tá certo? Então, olha só, como é que eu sei que a insuficiência adrenal é primária, secundária ou terciária? É simples. Se eu tenho queda nos níveis de cortisol, eu já sei que é uma insuficiência adrenal. Agora, como é que eu vou diferenciar? Bom, eu posso ter uma queda nos hormônios androgênicos e uma queda na aldosterona. Então, olha só, se eu tenho queda nos 3 tipos de hormônios, das 3 zonas, eu já sei que a minha insuficiência é primária. Por quê? Porque a hipófise e o hipotálamo, eles só controlam a zona fasciculada e reticulada. Então, a aldosterona estaria normal nesses casos. Então, secundária e terciária, eu tenho aldosterona normal. Quando o problema é aqui, eu vou ter os 3 com níveis mais baixos. Tá certo? Muito bem. Quadro clínico. Quais são os sintomas? Vou ter que apagar aqui. Então, uma informação importantíssima. O cortisol, ele é um hormônio contra-insulínico. Então, como é que isso vai influenciar no quadro clínico? Bom, se o cortisol é um hormônio contra-insulínico e eu não tenho mais o cortisol, o que vai acontecer com a insulina? Vai aumentar, né? Se eu tenho um hormônio contra a insulina, se eu tiro ele, eu fico com mais insulina. Se eu tenho mais insulina, eu vou ter mais insulina colocando glicose para dentro da célula. E a tendência é eu ter hipoglicemia, tá certo? Pouca glicose no sangue. Então, no quadro clínico, eu vou ter hipoglicemia. O quadro clínico é bem amplo, tá certo? Pode ser inespecífico, náuseas, vômitos, mas a hipoglicemia é realmente explicada por esse fato de que o cortisol é um hormônio contra-insulínico. O que mais que pode acontecer? Aí depende. Por exemplo, eu posso ter uma diminuição, uma rarefação de pelos em mulheres. Tá certo? Porque, olha só, na insuficiência adrenal, tanto primária quanto secundária ou terciária, essas 2 zonas sempre vão estar acometidas. Não é? E a zona reticulada, ela vai produzir andrógenos, ou seja, hormônios masculinos. Então, se eu tenho uma insuficiência adrenal, eu vou ter uma queda na produção desses hormônios. Ok? E aí, pelo fato da mulher só produzir hormônios na adrenal, os hormônios masculinos, ela vai ter uma insuficiência desses hormônios e, por isso, a rarefação de pelos. No homem não vai acontecer isso porque ele tem o testículo também produz androgênios. Tá certo? Agora, vamos lá, vamos falar um pouco da primária. Se a insuficiência adrenal for primária, como vai ser o quadro clínico? Né? Bom, eu vou ter, por exemplo, hiponatremia e, consequentemente, hipocalemia. Como é que isso funciona, né? Então, vamos lá. O rim, como é que vai acontecer a ação
da aldosterona no rim. A insuficiência adrenal primária pega os três. Então, como vai ser a ação da aldosterona no rim, né? Então, a aldosterona vai agir aqui no néfron. Okay? Basicamente aqui no tubo coletor, tá certo? E ela vai excretar potássio e vai reabsorver sódio. Isso é fisiológico. Se eu tenho algum problema na produção de aldosterona, eu não vou conseguir colocar mais potássio para fora e nem sódio para dentro. Então, vai acontecer o contrário. O sódio é que vai sair e o potássio vai entrar. Então, se o potássio entra, eu vou ter uma hipercalemia, tá certo? E se o sódio sai, eu vou ter uma hiponatremia, tá certo? O que mais que pode acontecer de quadro clínico na primária? A pessoa pode ter, deixa eu ver se dá para escrever, hiperpigmentação na pele. Ela pode ter hiperpigmentação, principalmente na região da face, né? Por isso chama-se facies addisoniana. Como é que isso acontece? Se eu tenho uma insuficiência primária, é essa glândula aqui que não está produzindo as coisas, né? Aí a hipófise percebe que ela não está produzindo e aí ela vai aumentar a produção de ACTH para ver se ela produz alguma coisa, certo? Então vai aumentar muito a produção de ACTH. O ACTH é apenas um derivado da PONC, né? Da proópio-melanocortina. Então, se a hipófise está produzindo muito ACTH, desculpa, significa que ela está produzindo muito PONC. E significa, então, que ela está produzindo muito MSH, hormônio melanotrófico. E o hormônio melanotrófico vai causar hiperpigmentação. Tranquilo? Basicamente, isso o quadro clínico é esse aí. Ok? Vamos falar um pouco de como é que é feito o diagnóstico. Então, deixa eu apagar aqui. O diagnóstico é bem simples. O que é que eu preciso fazer? Eu estou desconfiando que a pessoa tem insuficiência adrenal. Então, o diagnóstico ele vai acontecer por conta da clínica, certo? E o que é que eu posso fazer de exames laboratoriais? Eu posso dosar o cortisol, porque é o cortisol baixo que causa a insuficiência adrenal. Então, eu vou dosar o cortisol, tá certo? E quando eu vou dosar o cortisol, é importante que essa dosagem aconteça lá para as 8 horas da manhã, porque é um momento em que a gente sabe que os níveis de cortisol normalmente estão altos, tá certo? Então, se eu estou dosando 8 horas da manhã e os níveis de cortisol estão baixos, menos de 4, o que vai acontecer? Eu posso bater o martelo e dizer que isso é uma insuficiência adrenal, tá certo? Se tiver acima de 16, aí já não é insuficiência adrenal, já é outro quadro. Tranquilo? Se tiver entre 4 e 16, nesse gap aqui, eu posso fazer um estímulo com ACTH. Quando eu faço o estímulo com ACTH, pode acontecer o seguinte, pode acontecer do cortisol normalizar. Quando o cortisol normaliza, se eu estou produzindo ACTH e o cortisol normalizou, então o problema não é insuficiência adrenal, certo? Agora, se eu dou ACTH e o cortisol continua baixo, aí sim, o que vai acontecer é que provavelmente, aliás, com certeza eu vou ter uma insuficiência adrenal, tá certo? Como seria então o tratamento? Deixa eu apagar aqui.
tratamento ainda é mais simples. Se eu estou com insuficiência do cortisol, eu vou ter que produzir. Aliás, eu vou ter que dar cortisol. Tá certo? Só que eu também posso ter a deficiência de aldosterona. Então, vai ser o glicocorticoide mais o mineralocorticoide. Geralmente, é a hidrocortisona. O tratamento vai ser com hidrocortisona. Tá certo? Então, basicamente, o tratamento é esse. Eu acho que, por enquanto, isso aí já tá bom, né? Lembrando que isso é só um resumo, a gente precisa estudar um pouco mais aprofundado o conteúdo, tá certo?